Gravação iniciada. Bom dia a todos. Estamos começando agora a sessão do dia 13 de janeiro, sessão da manhã do dia 13 de janeiro de 2021. Na ordem seria o primeiro processo com videoconferência, seria o item 24. O patrono está presente, Tainá? Não, doutora Adriana, não está presente na sala de espera. Tá, então vamos chamar o próximo de videoconferência, que é o patrono, o item 27 da pauta, processo de relatoria da conselheira Edeli, Flint Group, tintas de impressão limitada. Pode chamar. Ok, farei a convocação. Item 27 da pauta, Dr. Rafael Gomes. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Ok, presidente. Gravação iniciada. Bom dia, senhor Rafael. O senhor me escuta? Escuto sim, presidente. Muito bom dia, tudo bem? Tudo. Vamos então dar início à relatoria, né, e depois ao julgamento do seu processo de número 10.882, 001126, 2008, 32, Flint Group, tintas de impressão limitada. Relatora, conselheira Edeli, com a palavra. Bom dia a todos. Trata-se de recurso especial interposto por Flint Group Tintas de Impressão, nova denominação social de Flint Inc., do Brasil, em sessão proferida no Acórdão 1402-0012-17, na sessão de 4 de outubro de 2012, no qual foi dado provimento em parte ao recurso voluntário. Transcrevo a emenda. Litígio decorreu de lançamento dos tributos incidentes sobre o lucro ISSL e de multa isolada pela falta de recolhimentos de estimativas apuradas no ano calendário 2003. A exigência fiscal tem origem na compensação de saldo negativo alegadamente apurado no ano calendário 2002 sem a formalização de DECOMP. A autoridade julgadora de primeira instância afastou o preliminar de decadência relativo aos créditos apurados anteriormente a 29 de 4 de 2003, alegada com base no 150 do CTN, em razão de que as exigências de RPJ e CSL se referirem ao ajuste ocorrido em 31 de 12 de 2003. Quanto ao mérito, manteve a exigência em razão das compensações de tributos de mesma espécie ocorridas em janeiro, maio, julho e agosto de 2003, não teria observado o disposto na nova redação do CPP4 da 9430. Bem como porque não provado qualquer crédito passível de compensação. O colegiado ACOL, por sua vez, também afastou a preliminar de decadência em razão do lançamento certificado ao contribuinte em 29 de abril de 2008 se referir a saldo a pagar no ajuste de 31 de 12 de 2013, porque o prazo decadencial em relação à multa isolada também teria como termo inicial 1 de 2004. Com relação ao mérito, manteve a exigência relativa aos débitos para os quais o contribuinte entendia compensados com base nos mesmos fundamentos da decisão de primeira instância, e cancelou a exigência da multa isolada por entender incompatível com a exigência da multa de ofício. Certificado da Procuradoria não interpôs recurso especial, já a contribuinte, tomando conhecimento em 16 de janeiro, interpôs recurso especial em 31 de janeiro de 2013, no qual arguiu divergências relativas à decadência e à necessidade de apresentação de DECOMP para compensação entre tributos de mesma espécie. O despacho do exame de admissibilidade, de minha elaboração como especialista, reconheceu a divergência exclusivamente acerca da segunda matéria, que é, então, a necessidade de apresentação de DECOMP para compensação entre tributos de mesma espécie. Transcrevo o despacho. A admissibilidade parcial foi confirmada em reexame. Aduz ao contribuinte, na parte admitida de seu recurso especial, que a apresentação da DECOMP tornou-se obrigatória apenas a partir de 28 de maio de 2003, data em que entrou em vigor a IN 323/2003, que alterou a redação da IN 210, acrescentando parágrafos 6, 7 e 8 ao artigo 21 e assim introduzindo o comando de ser necessária a apresentação de DECOMP para a compensação de tributos de mesma espécie. Os autos foram remetidos à PGFN e retornaram com contra-razões nas quais a PGFN defende a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos, em especial pois nova sistemática
de compensação nascida com a edição do mencionado diploma legal, posteriormente convertido na Lei 10.637, passou a ser obrigatória a apresentação de DECOMP. A contribuinte foi cientificada da admissibilidade parcial e, na sequência, os autos retornaram ao CARF para apreciação via recurso especial. É o relatório, presidente. Bom, eu vou marcar o tempo do cronômetro do senhor pelo celular. E aí o senhor tem 15 minutos, tá certo? Tá certo, presidente. Acho que a questão é bem conhecida, né? Acho que o relatório foi excelente, bem colocado. Eu só queria mesmo pontuar que a empresa está solicitando aqui a exigência da DECOMP apenas a partir da edição da Instrução Normativa 323 e não a partir da medida provisória, né? Acho que a matéria já é demais conhecida do colegiado, eu não vou tomar mais o tempo e é só isso mesmo que eu queria pontuar. Muito obrigado. Eu que agradeço a sua brevidade. Podemos ir, Adeli. Temos uma ressalva aqui em relação à admissibilidade. Se consideradas apenas as circunstâncias arguidas pelo contribuinte em seu recurso especial, ele seria conhecido na parte admitida com fundamento nas razões do presidente de Câmara e minhas também como especialista. Contudo, o exame mais aprofundado do litígio evidencia insuficiência recursal na forma a seguir proposta. A contribuinte pretende, com a discussão da matéria admitida, ver julgado improcedente o auto de infração contra ela lavrado. Tais exigências, porém, foram validadas no acordo recorrido não só em razão da falta de apresentação de DECOMP em matéria admitida em exame de admissibilidade, como também por falta de comprovação do direito creditório utilizado nessas compensações. Veja-se o que consta do voto condutor do acordo recorrido. Em resumo, até setembro de 2002, a contribuinte podia compensar a RPJ-CSL com saldo negativo de RPJ-CSL em períodos anteriores, materializando o procedimento de sua escrita contábil e declarando o procedimento da DCTF. A partir de outubro de 2002, a empresa necessariamente tem que entregar a DECOMP. Como visto na legislação transcrita, descabe razão ao requerente, porquanto a formalização da DECOMP é atividade obrigatória, assim não há como considerar extintos os valores que não foram pagos ou devidamente compensados. Além disso, embora não fosse imprescindível para a solução do litígio instaurado, a contribuinte não exibiu nos autos a escrita contábil fiscal demonstrando as compensações realizadas, limitando-se a anexar os DARFs, origem do suposto recolhimento maior. E, em análise aos sistemas da RFD, foram localizados referidos DARFs já integralmente alocados ao débito de RPJ e CSL relativos a novembro de 2002, declarados em DCTF retificadora ativa, apresentado em 2004, anexados aos autos, não restando qualquer crédito passível de compensação com os tributos exigidos no presente processo. Dessa forma, não tendo sido comprovada a extinção dos créditos de litígio, mantém-se o lançamento contra as divergências lançadas. Idêntica argumentação fora consignada desde a decisão de primeira instância e, em recurso voluntário, a contribuinte inicialmente arguiu que sucede que tais compensações foram realizadas pela recorrente utilizando-se de créditos apurados legitimamente decorrentes de pagamento a maior do ano 2002 e débitos dos mesmos tributos apurados no ano 2003. Tanto é assim que a fiscalização, em momento algum, questionou a existência e a validade dos créditos, mas apenas desconsidera as compensações em razão da ausência de DECOMP, ou seja, do descumprimento de mera obrigação formal. Ao final, acrescentou o capítulo à defesa acerca da legitimidade do direito de crédito com relação aos valores compensados aos dos princípios da verdade material e oficialidade, reportando-se aos documentos que, juntados à impugnação, confirmarem a existência de pagamento a maior estimativa em novembro. O voto condutor do acordo recorrido, por sua vez, não enfrentou diretamente a arguição de que a autoridade fiscal não teria questionado a existência e a validade dos créditos utilizados em compensação, mas reafirmou a insuficiência probatória do indébito na medida em que os pagamentos demonstrados em impugnação estariam integralmente alocados aos débitos de estimativa declarados no mesmo período. A contribuinte, de seu lado, não embargou o acordo recorrido nem erigiu decido jurisprudencial acerca da prova do indébito utilizado em compensação, mesmo da exigência dessa prova, em face de lançamento motivado apenas pela falta de apresentação do DECOMP. Nesse contexto, eventual decisão favorável acerca da desnecessidade do DECOMP seria inútil, porque subsistiria o entendimento fixado no acordo recorrido de que a compensação alegada não poderia ser validada em razão da falta de comprovação do indébito utilizado. Em tais circunstâncias, falece o interesse recursal à contribuinte, porque a divergência por ela suscitada não permite reverter a procedência do lançamento declarado no acordo recorrido. Nesse sentido, jurisprudência dos tribunais superiores, súmula 283 STF, súmula 126 STJ.
Para além disso, importa observar que a questão posta, a necessidade de para a compensação de débitos depois de 1/10/2002, foi simulada em 3/9/2009, depois da interposição do recurso especial e de sua admissibilidade nos termos da súmula 145. Neste momento, portanto, o recurso especial também encontraria obstáculo à sua admissibilidade no 67, parágrafo 3º, segundo o qual não cabe recurso especial de decisão que adota entendimento de súmula de jurisprudência aprovada posteriormente. Por tais razões, deve ser negado o conhecimento ao recurso especial da contribuinte. Esse é o primeiro posicionamento, presidente. Ok. Conselheira Lívia. Acompanho a relatora integralmente, realmente, fundamento inatacado, só pelo primeiro já seria suficiente, né? Conselheira Andréa. Acompanho, presidente. Conselheira Amélia. Acompanho também. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Toselli. Eu também acompanho, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora integralmente. Eu também. Então, fica negado conhecimento por unanimidade, ok? Muito obrigado, presidente. Uma ótima sessão e um ótimo ano a todos. Igualmente. Bom, Tainá, veja, por favor, se o patrono do item 24 se encontra presente. Sim, doutora Adriana, já se encontra presente na sala de espera. Tá, então pode chamar. Ok. Item 24, doutora Carla. Seu processo será julgado agora. Por favor, verifique mensagem privada no chat. Ok. A patrona já foi convocada, presidente. Ok, obrigada. Bom dia, senhora Carla. A senhora me ouve? Bom dia, ouço sim. Senhora presidente, bom dia. Bom, nós vamos começar então o julgamento do processo 10.880.909.571/2013 É um recurso da Fazenda Nacional, interessada a Companhia Nitroquímica Brasileira. A relatora, conselheira Amélia, com a palavra. Vou pedir para a senhora desligar o seu microfone por enquanto, tá? Com a palavra. Bom dia a todos. Bom, trata-se de um processo que foi julgado pela segunda turma ordinária da segunda Câmara, quando foi dado provimento recurso voluntário por unanimidade de votos em acórdão aí emendado, conforme abaixo. Houve uma oposição de embargos de declaração pelo contribuinte, sob a alegação de que o acórdão teria sido omisso no que tange ao mérito de uma parcela do crédito relativo ao oferecimento à tributação do R-Fonte, no valor de 159 mil, que foi acolhido com efeitos infringentes. Tendo aí, então, a seguinte emenda. Inconformada, a PGFN, então, interpôs recurso especial, alegando divergências com relação à possibilidade de que o determinado saldo negativo seja reduzido em razão da não homologação de compensações transmitidas para a quitação de estimativas mensais. Despacho de admissibilidade foi dado seguimento ao recurso. Foi apresentado o paradigma 13.01.000.892 e o 14.02.002.167. A contribuinte apresentou contra-razões do recurso especial, pugnei então primeiro pelo não conhecimento do recurso diante da falta de cotejo analítico específico da matéria,
e na individualização da matéria controvertida. No mérito pugna pela manutenção do acordo recorrido, já que é direito do contribuinte compensar seus débitos com saldo negativo formado a partir das estimativas declaradas, não cabendo a glosa dessas estimativas a fim de se evitar dupla cobrança aqui no processo de compensação não homologado. A PGFN, após a intimação do acordo de embargos, reiterou os termos do recurso especial interposto. Sinteticamente, esse é o relatório. Doutora Cláudia, eu vou marcar o seu tempo aqui pelo cronômetro do celular, ok? Só tem 15 minutos. Podemos começar. Ok. Ilustres julgadores, muito bom dia, senhora relatora, senhora presidente, demais conselheiros. O caso aqui trata de uma matéria bastante simples e conhecida dessa Câmara Superior de Recursos Fiscais, que diz respeito à questão de compensação de estimativas. Apenas para pontuar, esse julgamento aconteceu no ano 2018, o recurso da Fazenda é datado do dia 21 de maio de 2018 e, portanto, ele é anterior, inclusive, ao parecer normativo 2 de 2018. Então, como bem pontuou a relatora no seu sintético e bastante profundo relatório, o que nós temos aqui é houve um processo de crédito, no qual ainda está sob julgamento, o primeiro processo de crédito, e houve a compensação das estimativas que acabou sendo glosada e cobrada neste processo. A Câmara do CARF, quando julgou basicamente integralmente o crédito do contribuinte, depois como foi pontuado com relação aos embargos de declaração opostos, havia sido uma parcela de 36 mil que tinha sido ficado fora desse julgamento, depois foi posteriormente reconhecida via os embargos de declaração. Então, aqui no presente caso, o que nós temos é o seguinte: nós temos um crédito que havia sido glosado, que foi reconhecido pela Câmara Baixa, objeto desse recurso especial por parte da Fazenda Nacional, e que se trata de uma origem na qual eu ainda não tenho um julgamento do recurso específico, esse recurso está em sede de diligência, mas o que se tem na jurisprudência assente desse tribunal, muito antes, inclusive, o próprio acórdão que diz respeito da Câmara Baixa citou o parecer 88, né, o ato da PGFN 88, então, ou seja, a PGFN, ela interpôs o recurso contra o seu próprio entendimento anterior, e que, posteriormente, inclusive em decorrência da Lei 13.678 de 2018, que não permite mais a compensação das estimativas, mas por força disso foi editado o parecer normativo 2 de 2018, que diz o seguinte, basicamente, aqui me permita ler um pequeno trecho, que os valores apurados mensalmente por estimativas podiam ser quitados por declaração de compensação até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei 13.670, que passou a vedar as estimativas de débitos. Se o valor objeto da decomp não homologado integrar o saldo negativo de RPJ ou a base negativa, o direito creditório desses decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança. Então, portanto, aqui, se eu não permitisse que esse débito aqui fosse reconhecido, eu teria uma dupla cobrança, porque lá no primeiro processo, se obviamente a companhia vier a sucumbir, ela vai pagar o débito. Se ela ganhar, eu não tenho nenhum débito imposto. Então, portanto, a estimativa, de qualquer forma, foi consolidada. Então, é nesse contexto que o próprio recurso da Fazenda Nacional não merece guarida nesse sentido, e para não me alongar mais essa sustentação oral, vem a requerente aqui requerer que seja desprovido o recurso da Fazenda por ausência de sustentáculo, quer seja na legislação, quer seja na jurisprudência, quer seja por força do parecer 2 de 2018. Obrigada a todos. Ok, agradeço também. Relatora, com a palavra. Bom, então, tratou-se de uma decomp que se utilizou de um crédito de saldo negativo de RPJ de 2010. Pelo despacho decisório de foram as 10, parte das declarações foram homologadas parcialmente e parte não foram homologadas, já que o crédito informado em DPJ foi considerado insuficiente. A insuficiência vai decorrente da confirmação parcial das retenções na fonte, devido à não confirmação de parcela do IR-fonte relativa a receitas financeiras que não foram oferecidas à tributação e da não confirmação de estimativas extintas por compensação. A DRJ manteve o despacho decisório e, na parte que aqui interessa, o acordo recorrido assim tratou a matéria.
Então, tratou-se de uma sistemática de compensação e cobrança que havia sido entabulada normalmente nos procedimentos da Receita Federal, compensação das estimativas mensais, o aproveitamento da composição da base negativa, independentemente do resultado da DECONF, uma vez que a cobrança seria realizada no processo de compensação. E aí traz o parecer PGFN 88, né, e concedeu aí o provimento ao recurso voluntário, reconhecendo esse direito creditório. Quanto ao conhecimento, ressalvas por parte do contribuinte que alega que não houve demonstração analítica dos pontos dos paradigmas apresentados. Entretanto, não entendo dessa forma. O recurso demonstrou efetivamente dissenso existente entre os paradigmas e o acordo recorrido, né? Trouxe aqui trechos. E, ademais, ressaltar que esses paradigmas já foram acatados por este colegiado em situações semelhantes, como no caso 9101-0104441 e no 4004-447, ambas de 9 de outubro de 2019. Então, eu conheço do recurso especial da PGFN. Passa ao mérito, presidente? Pode sim. Quanto ao mérito, o posicionamento já é conhecido, seguindo os acordos 004-960, sessão de julho de 2020, e 9101-004-447. Reconheço que as estimativas mensais compensadas podem integrar o saldo negativo, porém devem aguardar o desfecho dos processos creditórios, caso não homologadas inicialmente. Trago aqui a colação, né? Nesse caso, as estimativas compensadas se referem aos meses de julho e setembro de 2009, encontram-se tratados no PA 10880, 967, 559, 2012 e 59. Os autos encontram-se com recurso voluntário pendente de julgamento ainda, conforme consultar no site deste CARF. Então, eu continuo no entendimento de que falta liquidez e certeza necessária para a possibilidade de ser homologado tal crédito nos termos do 170. Eu entendo que a decisão recorrida deve ser reformada de forma parcial, aguardando se não irá de origem ao encerramento do litígio administrativo nas estimativas compensadas. Então, eu conheço e dou parcial provimento ao recurso da PGFN. É o voto. Ok. Conselheira Edeli. Só conferindo aqui, eu e a Amélia votamos do mesmo jeito, né? E a nota de rodapé lá do acórdão referenciado diz que deve se aguardar até o 30º dia da ciência da decisão definitiva do processo no qual a estimativa foi compensada. Acompanhe o relator. Você acompanha ela, não é isso? Conhecimento e número. Conselheira Lívia. Posição conhecida, eu tenho divergência quanto ao entendimento aplicando o parecer 2, né? Então, acho que não é necessário sobrestamento e manteria a decisão de primeira instância. Então, abre divergência para negar provimento. Conhece, nega provimento. Conselheira Andréa. Presidente, da mesma forma que a conselheira Lívia, eu venho aplicando o parecer 2 de 2018 desde que ele foi editado, bem como a solução de consulta COSIT de 2006. Então, nesse caso, acompanho a divergência da conselheira Lívia para aplicar o parecer 2 de 2018, nesse caso concreto, relatado pela conselheira Amélia, pedindo vênia já aos que pensam em contrato. Conheço do recurso também. Certo. Conselheiro Fernando. Presidente, também acho que minha posição já é conhecida. Eu voto igual, da mesma forma que a conselheira relatora, então acompanho o voto. Conselheiro Toselli. Tendo em vista, presidente, que a administração pública pode e deve cobrar estimativa em rito próprio, eu acho que isso não impacta o saldo negativo, acompanha a divergência. Conselheiro Caio. A posição conhecida, eu só acrescento o argumento de que eu entendo que, em termos processuais, sequer existe mais litígio, tá? Se a Receita Federal institucionalmente já disse que acata a manobra do contribuinte,
está, na minha opinião, extinto o litígio. Então, eu só também, além da posição da divergência da doutora Lívia, eu acrescento esse argumento processual. Eu acompanho a relatora. Como é que nós ficamos, então? Amélia, Adriana, Fernando e Edeli. Não é isso? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Deu empate, não é isso? Isso aqui é compensação, é perde-comp. Então, é conhecido por unanimidade e dado provimento pelo voto de qualidade. Não é isso? Parcial. Parcial. Tá. Conhecimento unânime e dado provimento parcial pelo voto de qualidade. Vencidos: conselheira Lívia, conselheira Andréa, conselheiro Toselli e conselheiro Caio. Ok? Não lhe escuto. Eu acho que é o fone de ouvido. Desculpa, senhora presidente. Só um esclarecimento, como deu empate, não é favorável ao contribuinte? Não, porque não é processo de exigência de crédito tributário. Mas a lei faz alguma distinção nesse sentido? Sim, a lei é expressa. Processo de exigência de crédito tributário. Diga, conselheiro Fernando. Presidente, só estou com uma dúvida só. A questão aqui, a PFN tinha pedido, conselheira Amélia, o sobrestamento, mas aí qual vai ser o passo desse processo? Ou é uma resolução para a gente aguardar o outro processo ser julgado? Porque senão, eu estou vendo que pode ser que ele fique para voltar para a turma ordinária, para eles aguardarem. Conselheira Edeli está pedindo a palavra. Que a definição não foi por resolução quando a gente fez a discussão lá no Lois Dreyfus, porque retornaria para a origem e aí quem decidiria seria a turma ordinária, né? Fazer resolução para sobrestar aqui, né? Então seria acórdão para determinar o retorno e aí conforme a decisão aí volta para a turma ordinária. Faríamos um acórdão para dar o efeito do sobrestamento que a turma deveria ter dado lá na turma ordinária. Mas por acórdão, não faríamos por resolução, senão o processo teria que voltar para cá. Sim, na verdade, quando tiver a compensação das estimativas, a Receita já resolve isso. Se a decisão for favorável, ela mesma já resolve, né? Nem precisa voltar. Tá certo. Entendeu, patrona? Caio quer falar. Presidente, perdão, dá tempo de eu incluir uma declaração de voto? Dá. Ok. Sobre o quê? Matéria votada? Isso, sobre a posição divergente, para ficar registrada. O parecer. Isso, sobre o parecer número 2 e aquela parte que eu pessoalmente registro, que eu entendo que não existe mais litígio. Aqui não existe mais litígio. Dever conselheiro Caio. Muito obrigado. Então, na verdade, Amélia, talvez seria melhor, na conclusão, você deixar bem claro que o processo deve ficar Eu sei que no parágrafo anterior você está dizendo, o processo vai ficar na unidade de origem, aguardando o encerramento do litígio das estimativas. Se encerrar por lá, fica por lá mesmo. Ok, Fernando? Diga. E talvez não fosse interessante colocar que, caso não sejam homologadas, para retornar para a turma ordinária? Ou não? Pode ser. Senão eles vão ficar meio perdidos e talvez reiniciem o rito, né? Tá certo? Exatamente a execução do julgado. Tá bom. Não, mas
a execução do julgado, a execução do julgado, ela tem que passar pela DRJ. A turma ordinária vai se manifestar em primeira instância? Eu acho que tem que seguir o rito. Não, a gente está suprimindo uma instância. É justamente só por isso que eu acho que a gente tem que deixar bem claro. Não, mas aí a patrona ela vai começar um outro litígio. E pode ser que a DRJ aplique o parecer e de processo nem venha para cá. Entendeu? Ela já resolve por lá e pode ser que extinga. Só queria explicar, patrona, que o voto da conselheira é a nossa convicção de quem votou com a relatora, mas isso quando voltar para a Receita, provavelmente a senhora vai extinguir lá, entendeu? Não vai voltar para cá. Eu acho que esse processo não volta para cá. Conselheira Edeli, depois conselheira Andréa. Só aqui, o fecho do meu voto lá na original, né? Os autos devem permanecer sobrestados na unidade de origem até o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas nos autos do outro processo administrativo, retornando ao colegiado de origem para apreciação das demais questões daí decorrentes. Eu entendo que não podemos decidir nesse momento se há necessidade ou não de voltar para a DRJ. Eu acho que quem decide isso é o colegiado de origem. A turma ordinária do CARF, na linha do que eu falei, entendo que quando dou provimento parcial ao recurso da Procuradoria, é para dizer, ao contrário do que disse a DRJ, que as estimativas só podem ser consideradas na composição de saldo negativo quando extintas definitivamente. Discordo disso. Quando as estimativas estão compensadas, tem que se aguardar, para se decidir sobre a regularidade, tem que se aguardar a solução do processo de compensação precedente. Então, por isso o provimento parcial, porque a Procuradoria quer que se aplique o que a DRJ decidiu, e com isso eu não concordo. E, uma vez, ao dar provimento parcial, dizer que sim, tem que aguardar a resolução do processo, eu estou dizendo para o colegiado de origem, era isso que você deveria ter feito. Então, ele fica com efeito de sobrestamento pelo colegiado de origem e, encerrado o sobrestamento, o processo volta para eles e aí eles decidem, com base na informação prestada, se há necessidade ou não de retorno para a DRJ. Essa é a minha posição. Mas, Edeli, deixa eu só perguntar uma coisa. O processo que está discutindo a estimativa está onde? Está em resolução. O CARF mandou em resolução para a DRF, está em diligência. Aí, se houver litígio em torno desse processo, esse processo vai voltar para o colegiado ACOR. O CARF mandou foi o colegiado ACOR. Foi uma turma ordinária. Coincidentemente, a mesma turma ordinária que decidiu esse processo. Ok. Uhum. E aí, inclusive, existe a possibilidade, Adriana, de naquele processo, no processo precedente, de ser validada a compensação. E aí chegar para a turma, para o colegiado ACOR, a informação de que a estimativa está ok, a compensação foi confirmada e o litígio se encerra sem necessidade de retorno para a DRJ. Ok. Né? Conselheira Andréa. Presidente, exatamente o que a conselheira Edeli colocou é que eu ia falar, não há necessidade, em determinadas situações, do processo voltar à DRJ. Então, no caso, iria para a unidade de origem, conforme a votação vencedora, e ali se aguardaria até o trâmite da compensação pendente. Voltaria à turma ordinária para, então, a partir daí, provavelmente não vai ter lide a resolver, e aí daí para frente o deslinde acontece. Ok, conselheira Amélia, você complementa isso para deixar claro? Ok, patrona?
Ok, senhora presidente, só então uma dúvida. Se obviamente for reconhecido o crédito, não tem o questionamento. Agora, se não for reconhecido o crédito, total ou parcial, o que vai acontecer? A unidade de origem vai remeter a DRJ novamente? Isso que não ficou claro para mim. Como é que vai dar essa execução do julgado? Ele quer falar. Fala, O voto na adaptação que a conselheira Amélia vai fazer, reproduzindo o meu precedente, é expresso no sentido de que, resolvida a questão no processo precedente, deve retornar ao colegiado ACO. Volta para a turma 1302, se eu não me engano, que foi quem julgou o processo que está, esse processo que está aqui sob recurso, volta e eles avaliam os fatos. E eles é que vão decidir se o processo precisa ou não retornar para a DRJ. A doutora vai ter a oportunidade de fazer sustentação oral nesse julgamento e intervir. Ok, então já esclarecendo, então ele vai voltar, uma vez que, vamos supor, não foi reconhecido o crédito, ele vai voltar para a turma CO, que foi julgado aí no CARF, e a turma do CARF é que julgará se há necessidade de retorno à DRJ ou não. Perfeito? Ok. Obrigada pelo esclarecimento. Isso vai estar expresso. Conselheira Andréa. Então, só ratificando o que a conselheira Edeli acabou de falar. Eu apertei a mão junto. Tá. Ok, patrona? Ok, senhora presidente. Obrigada, bom dia. E feliz bom dia, muito obrigada. 2021. Feliz ano novo a todos. Muito obrigada. Bom, Tainá, temos patrono aguardando do item 26, correto? Correto. Pode chamá-lo. Ok, presidente. Item 26, Dr. Lucas, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. O senhor de novo. Bom dia, doutor Lucas. Bom dia, escuta? Sim, perfeitamente. Bom, então vamos julgar agora o processo de número 26 da pauta, processo 10.830.0064529907, estoque, celulose, papel e embalagem limitada, recurso da Fazenda Nacional, relatora, conselheira Amélia. Com a palavra. Então, tratou... só peço aqui, ó, lá em cima só ficou trocado o recorrente interessado, o recorrente é a Fazenda Nacional, tá? Trata-se de um processo, então, que foi julgado pela terceira turma especial da primeira sessão, em que foi dado provimento a recurso voluntário por maioria de votos, e acordo assim emendado. Trago aqui a transcrição da emenda. Inconformada, a PGFN interpôs recurso, alegando divergência com relação ao prazo para apreciação de pedidos de compensação com crédito de terceiro. Em despacho de admissibilidade, o recurso foi admitido. Segue trechos aqui do despacho. O contribuinte apresentou contrarrazões, pugnando-se pelo não conhecimento do recurso diante da falta de similitude fática. Os acordos dos paradigmas apresentados e, no mérito, pugna pela manutenção do acordo recorrido, em razão da homologação tácita do pedido de compensação e, subsidiariamente, pela extinção em razão da prescrição do crédito de CSL. Só vou ler aqui o início aqui do conhecimento que tem a síntese, né? Tratou-se de um pedido de compensação com débitos de terceiros, vinculados ao pedido de restituição do processo administrativo 13.811.002.06299 de 85. A empresa detentora dos créditos era a CID Microeletrônica, os débitos eram da recorrida aqui em questão. Os pedidos foram protocolados em 10 de agosto de 99 e 11 de agosto de 99. O despacho decisório indeferiu os pedidos nos autos do processo acima mencionados e as compensações não foram homologadas. A ciência do contribuinte se deu em
1º de novembro de 2007. A razão da não homologação foi que o contribuinte não comprovou se possuía título judicial referente à ação ordinária 90.0003.5325 e se referido título se encontraria em fase de execução ou já teria sido executado. A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte e o acordo recorrido, por sua vez, entendeu que, como os débitos compensados nos pedidos foram declarados em DCTF pelo contribuinte, não haveria mais a necessidade de lançamento por parte do fisco. Então, a ação para a cobrança de tais créditos deveria ter sido efetuada em 5 anos da data da sua constituição definitiva nos termos do artigo 174. Então, esse é o relatório. É só acompanhamento, Amélia. Pode seguir no voto. Então, com relação ao conhecimento, há ressalvas por parte da recorrida. Foi apresentado o paradigma 103.21.113, aqui que trata de preliminar de prescrição intercorrente. Então, tratou-se de um auto de infração de omissão de receitas em que o recorrente, em seu recurso voluntário, suscitou a prescrição intercorrente entre a data da ciência do lançamento e a notificação da decisão recorrida, onde alega ter ocorrido a inércia do titular da ação pelo não exercício de seu dever de seguimento do processo administrativo fiscal. O segundo paradigma apresentado é semelhante, 104.19.410. Também trata aqui de prescrição intercorrente. Se no processo administrativo fiscal nos configura a prescrição intercorrente, nesse caso também trata-se de auto de infração de pessoa física com acréscimo patrimonial a descoberto e o contribuinte alegou a paralisação do processo por mais de 6 anos entre o oferecimento da impugnação em 5 de junho de 95 e 18 de maio de 2001, quando foi proferida a decisão de primeiro grau. Entendo ter razão o recorrido quando trata acerca do conhecimento. A matéria fática tratada dos paradigmas é totalmente diferente daquilo que aqui se julgou. Como visto nesses paradigmas, trata-se da prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, e de fato, a matéria já está simulada por este CARF, nos termos da súmula CARF 11. O presente caso que se verificou foi um caso de declaração de compensação que o fisco, ao analisá-lo, fez fora do prazo de 5 anos, sem falar em suspensão da exigibilidade do crédito, em que pese haver a indicação de terceiro paradigma, deixe de analisá-lo em razão da determinação do parágrafo 7º do artigo 67. Aqui, acaso entenda que se trata de um segundo item do recurso especial, apesar do despacho analisar de forma conjunta, também entendo que não há como se conhecer de tal recurso, já que se trata de uma compensação com débitos com crédito de terceiros. Apesar dos autos tratarem dessa matéria, o acordo recorrido sequer adentrou nesse tema, de forma que não se pode conhecer de tal recurso. O acordo recorrido finalizou o julgamento de forma preliminar, em seu entendimento, na realidade, já não teria ocorrido a conversão do pedido de compensação e decúmpio. Então, eu não conheço do recurso especial. Eu voto. Ok. Conselheira Edeli. Eu estou com bastante dificuldade de fazer essa análise de conhecimento, porque o despacho de admissibilidade está bem incompatível com o recurso especial. O recurso especial da Procuradoria traz entendo que ele traz 2 matérias, que é a prescrição intercorrente e a impossibilidade de compensação com crédito de terceiros. Os 2 primeiros paradigmas seriam para prescrição intercorrente, esse terceiro paradigma, na verdade, seria para a segunda matéria, que é crédito de terceiros, impossibilidade de compensação com crédito de terceiros, e o despacho de admissibilidade, ele trata tudo como prazo para apreciação de pedidos de compensação, analisa os 3 paradigmas e diz que a divergência é patente, porque o colegiado decidiu que o fisco tem 5 anos para apreciar o pedido de compensação interposto a qualquer tempo. Isso indiretamente dá até para se afirmar que sim. Mas os acordos no paradigma foi decidido que nos pedidos de compensação protocolados antes da Lei 10.174/2002, inexistiu esse prazo cuja aplicação caracteriza contrário senso reconhecimento de prescrição intercorrente. Então, analisa uma matéria que não foi, usando termos que não foram os adotados pela Procuradoria. Reúne 2 matérias em uma
e as classifica com outra denominação. Reúne 3 paradigmas para análise dessa única divergência e traz referências aqui que eu preciso descobrir por que foi citada a Lei 10.174. Mas olha só, Edeli, o despacho admitiu e a gente pode rever esse despacho. Então, a gente pode rever aqui, não admitir, que é o que a conselheira Amélia está propondo. Gente, mas ele não analisou 2 matérias, ele analisou uma matéria só. Nós temos... Ela está com dificuldade de considerar essa segunda matéria como autônoma, pelo que eu entendi do voto dela. Inclusive, ela está separando, né, o terceiro paradigma para não apreciar, porque seria terceiro paradigma. Agora, se entendermos que tem 2 matérias, né, então o terceiro paradigma seria apreciado. E se entendermos que há 2 matérias, então há uma matéria que não foi apreciada no exame de admissibilidade, né? Que aí vai lembrar o patuá da Andréia, né? Não queria devolver esse processo, não. Queria julgar aqui. Mas vamos lá. Qual é a sua proposta? Olha, da minha experiência com o exame de admissibilidade, se chegasse para mim em agravo algo assim, eu anularia. Então, aqui em julgamento, eu proponho saneamento. Saneamento, Odeli? Presidente, a relatora parece que levantou a mão ali para falar. Diga, Amélia, é que eu estou olhando o despacho, diga. Não, exatamente, eu fiquei com essa dúvida. O despacho de admissibilidade, ele realmente tratou esse terceiro como item só. Ele cita lá e como se fosse um item só. Seguindo nessa linha, eu não entraria no mérito desse terceiro. Mas, realmente, olhando o recurso especial, pode dar esse entendimento de que seria um segundo item do recurso especial. Só que aí eu também não adentraria, em razão dessa matéria aqui nem ter sido aventada no acórdão recorrido. Né? A matéria que poderia estar suscitada sequer está no acórdão recorrido. Esse é o ponto. Porque, no meu entendimento, o acórdão recorrido, ele finalizou, ele julgou de forma preliminar. Ele falou assim, olha, não houve essa conversão do pedido de compensação e decomp, então eu nem vou tratar dessa questão da compensação com créditos de terceiro. Conselheira Lívia quer falar e depois Edeli. Eu acho que é exatamente isso que o terceiro paradigma diz, né? Houve a conversão e, por isso, consequência Y, diferente do acórdão recorrido. Então, acho que o terceiro paradigma, ele fala, porque toda a discussão houve a conversão e aplica-se prazo de 5 anos, ou não. Então, a questão é exatamente essa. Então, acho que o terceiro paradigma está assim. E qual a medida que o CARF teria, né, que o contribuinte ou a Procuradoria teria para recorrer de um despacho errado, entre aspas? É só o julgamento aqui na Câmara Superior. Então, se aqui, ou análise pelo relator, se o relator ou a Câmara Superior entender que o despacho está errado, precisa sanear, porque do contrário, a Procuradoria não pode recorrer disso, ela não foi nem intimada, né, para recorrer desse despacho, e fica um despacho errado sem poder ser revisto. Então, acho que a revisão do despacho de admissibilidade seria por nós, ou pelo relator, caso já visse que, né, na análise da admissibilidade, já visse que não foi o caso aqui, mas já visse que não que o despacho estaria sem análise de uma matéria, já devolver para analisar a matéria. Mas acho que qualquer medida que não saneasse aqui, se entender que é uma terceira matéria, a gente está vendo que está decidindo que não é possível reformar um despacho que se entende errado. Então, acho que, infelizmente, se entender que é uma segunda matéria, acho que seria caso de saneamento, sim. Peço desculpas à doutora Adriana por... Detesto devolver processo, mas vamos lá. Tem duas matérias no recurso. Ele bota aí, tem 1 e tem 2. Diga, Edeli. A solução, a proposta da conselheira Amélia fica me parecendo negar conhecimento da segunda matéria por ausência de pré-questionamento.
Segunda matéria, que não foi apreciada no exame de admissibilidade, é uma situação mais gravosa do que o patual, onde a Andrea dava seguimento no recurso, né, e a gente mesmo assim devolveu, porque deveria ser oportunizada contra razões para outra parte, caso se desse seguimento, né. Então, eu acho que eu reitero que não estou conseguindo ver como julgar esse processo sem o saneamento da admissibilidade. Eu só ver o voto aqui. Voto da Câmara abaixo. Os infantes não podem ser objeto de decadência em virtude de caráter confessional que permeia aquela declaração. Ainda assim, não pode a Fazenda postergar a infinito exercício de sua pretensão, além de circunstâncias que suspendem a julidade dos débitos, deve o fisco adotar quaisquer das medidas. Mas eles não embargaram essa questão para o voto tratar de compensação com crédito de terceiros. Né? Ok, então você abre divergência, Edeli abre divergência para uma resolução para saneamento. A questão de não ter embargado e trazer a matéria agora em recurso especial, novamente me indica que estaríamos negando conhecimento por ausência de pré-questionamento, analisando uma matéria que não foi analisada em exame de admissibilidade. Estaremos fazendo... Na verdade, a gente está entendendo, eu tenho certeza que se você vai descer para sanear uma coisa que vai não conhecer do mesmo jeito. Acho que essa utilidade desse saneamento totalmente inócua. Pode ser, mas é com o direito de defesa preservado. Está tão patente aqui que eu vou discordar de você, mas vamos lá, é a Amélia. Não, realmente, eu fiquei com essa dúvida, por isso que eu até deixei ali marcadinho, né? Poderia se entender como um segundo item, sim. Naquele caso, acho que o Batuá também eu votei para que fosse feito o retorno, né, para o saneamento, né. Eu acho que eu tive um outro caso posteriormente também mais recente que a gente também entendeu que não que se saneasse até para evitar aí qualquer prejuízo, né. Mas quando você está vendo que vai ser inócuo, porque a Procuradoria não embargou, o certo aqui seria a Procuradoria ter embargado. Bom, você mantém o seu voto, Amélia? Mantenho. Tá, conselheira Edeli abre divergência, conselheira Lívia. Acompanha a divergência da doutora Edeli. Conselheira, ok. Conselheira Andréa. Acompanha a divergência também, presidente, a doutora Edeli. Conselheiro Fernando. Presidente, com a divergência também. Conselheiro Toselli. Presidente, eu sempre me incomodei nesses 6 meses essa limitação de competência restrita quando o próprio colegiado já vê tem condições de julgar e não conhecer. Então, essa sessão, eu vou mudar o meu posicionamento que eu costumava seguir. É que nem os casos, por exemplo, quando há 2 precedentes e o juiz de admissibilidade já se firma em um só para admitir, e o colegiado logo de cara, o relator já vê que o segundo, supostamente não analisado, também não mudaria. Então, eu acho que eu já me sinto confortável, inclusive com o desabafo da senhora, eu também ficava incomodado com isso, porque eu acho que a gente está naquela coisa de rigor processual contra celeridade, economia processual, agilizar o processo administrativo. E é que eu estou convencido de que, ainda que vá lá, nós vamos botar aqui, já podemos, por si só, afastar o eventual conhecimento da matéria, enfim. Então, nesse sentido, eu vou acompanhar a relatora e registrando aqui, eu acho que
no frigir dos ovos, quem admite o recurso, quem conhece o recurso, né, porque a gente tem essa também, existe diferença aqui por parte do colegiado de admitir e conhecer, mas para mim é a mesma coisa, e eu me sinto confortável para seguir a relatora, e ainda que há um defeito no despacho de admissibilidade, nós podemos, de ofício, reconhecer isso. Então agora eu firmo esse entendimento de que não precisa de dar tanto rigor à competência da presidência para admitir, porque afinal das contas quem conhece é o próprio colegiado. Então eu acompanho a relatora e registro aqui meu novo posicionamento quanto a conhecimento. Conselheiro Fernando, botou a mãozinha para falar alguma coisa? Sim, presidente, levando em consideração parte do que o conselheiro Toseri colocou agora e considerando especificamente esse caso, não quer dizer que eu vá acompanhar sempre esse raciocínio, eu vou alterar meu voto e vou acompanhar a relatora. Conselheiro Caio. Nesse caso, eu voto com a divergência. Eu acho que é necessário saneamento para garantia do eventual necessidade de uma manifestação da parte interessada. Então, por isso eu acompanho a divergência. O caso desse teria agravo na situação atual. Ou, aliás, não teria nem agravo, porque o recurso foi totalmente admitido. Então, não seria caso de agravo, isso não ia chegar, a parte iria apresentar contra-razões, mas aqui é flagrante que a Procuradoria não embargou. Entendeu? Toseri, só esclarecendo, esse rigor de devolver quando a matéria não é apreciada, eu costumo seguir. Tá? Essa é a orientação, inclusive, eu acho que no manual de admissibilidade do recurso. Tá? A gente manda se a matéria não é apreciada. Aqui, o despacho, ela poderia entender que o despacho admitiu todo o recurso, certo? E ela poderia, porque o despacho não foi provimento parcial, ou não foi conhecimento parcial, conheceu a totalidade. E o despacho, ele coloca as duas matérias, os três paradigmas, quando naquela época já só podia ter dois. O seu voto você está tratando como se só tivesse uma matéria, não é isso? Isso. Eu vou acompanhar. Diga, Lívia, você está querendo falar? Não queria interromper. É que a questão é que o recurso, como a senhora própria disse, diz que há duas matérias. Então, quando o despacho diz que há uma matéria só, eu vejo um erro mesmo no despacho. Mas o despacho está dizendo que é uma matéria? Quando ele trata de uma coisa ele cita os três. Mas eles tratam uma matéria só. Apesar de tratar os três precedentes, ele junta tudo numa coisa, num saco só, sendo que ele deveria ter separado conforme o recurso. Eu fico pensando, se fosse o contribuinte aqui, acho que seria mais caro o cesseamento de defesa. Como é a Procuradoria, a gente não diz cesseamento de defesa para a Procuradoria, enfim, acho que é por isso que está dando discussão. Mas eu fico com medo de aplicar esse precedente, principalmente no contrário, né? Do contribuinte ser cesseado nesse caso, embora houvesse outros princípios a serem colocados. Diga, Andréa. Não, é só porque pode ser que essa segunda matéria, após a análise, seja conhecida na Câmara Superior. Então, existe essa possibilidade também, quer dizer, não é de pronto que a gente não vai conhecer, a gente já sabe que não vai conhecer, não, essa possibilidade a gente está aventando em cima do que a Amélia trouxe, mas não em cima desse exame, porventura, a fazer. Essa é só uma ponderação, presidente. A gente não pode fazer esse exame a prioristicamente.
Esse o meu ponto. A gente não pode fazer o exame a prioristicamente, se não foi feito lá. O que eu estou avaliando aqui é que é possível entender que esse despacho admitiu do segmento ao recurso especial. É um despacho simplório, prazo para apreciação. Ele é só para uma matéria mesmo. É nos termos do voto dela. Pode ser que eu tenha induzido você, viu, Fernando, e você, Tozelli. Se quiserem mudar o voto ainda, estou achando que não dá para entender. Eu queria entender que esse despacho analisou as duas, e eu ia até acompanhar a relatora pelas conclusões. Mas ele foi expresso ao dizer, no segundo parágrafo, está manejado em relação à matéria, olha aqui, aludido recurso está manejado em relação à matéria prazo para apreciação de pedidos de compensação. Ele está entendendo que o recurso foi manejado para essa matéria. Entendeu? Eu queria entender, por economia processual, né, e tudo, que o despacho teria sido completo. Mas não dá por causa desse segundo parágrafo aqui. Diga, Amélia. Não, exatamente, é que aí ele, como ao fazer a análise, esse terceiro paradigma, ele inclui, né, só que não exatamente não faz a análise em si daquele paradigma, mas ele inclui, por isso que gerou toda essa confusão, né. Mas se você for realmente lá no recurso especial... o item 1 e item 2. Tem 1 e tem 2. Sim. É dele que quer falar. Eu quero ajustar, né, deixar aqui recordando do que eu já fiz em exame de agravo, o antepenúltimo parágrafo, a divergência é patente, no acordo o recorrido colegiado decidiu que o fisco tem 5 anos para apreciar o pedido de compensação interposto a qualquer tempo, caso contrário a homologação tácita, enquanto os paradigmas dizem isso, significa para mim que ele não apreciou nenhuma das duas matérias, porque os paradigmas não falam isso e o recorrido não fala isso, tá? Então, é a indução da nulidade. Isso é um ato cujos motivos não são válidos. Tá, a gente vai anular esse despacho para que outro seja proferido em relação às duas matérias. É esse o seu voto? Aí pode ser que nem suba para cá. Pode ser. Porque o caso, o acordo recorrido é sui generis. Pode ser que esse processo nem venha para cá, que é o certo. Fernando e Tozelli, como é que vocês votam? Gente, todos esses esclarecimentos feitos, né? Eu também vou nessa linha que o conselheiro Deli comentou agora, tá? Tozelli? É importante essa troca, né? E realmente as premissas mudam, me levam à conclusão de acompanhar também, presidente, a divergência. Eu estava partindo de outra premissa, e realmente aqui é uma falta de análise, não é um erro de interpretação, vamos dizer assim, do despacho decisório, né? Então, nesse sentido, eu acompanho a divergência também. Conselheira Amélia, você quer mudar seu voto? Na verdade, eu só queria entender, seria então, mas se for para anular, a gente vai fazer um acordo ou não seria mais um despacho de saneamento? Que pode ser resolução, né? Depender da resolução podem entender que tem que voltar. A gente tem que deixar claro que não é para voltar. Se for para não para a resolução, para anular o despacho que admitiu o recurso, aí tem que dizer, porque nenhuma das matérias está analisada corretamente. Seria alguma coisa assim, não é isso? Uma não analisou e a outra ele está afirmando
está fazendo uma afirmação equivocada. Se for por maioria, teria que ser resolução, né? Sim, porque aí ela mantém o voto dela. Só complementando. Uhum. Você pode manter o seu voto, não tem problema nenhum. Aí eu designo ele ali. Tá certo? Lívia. Só assim, sem querer polemizar, mas já polemizando, não poderia ser um acórdão cujo foi aventada uma preliminar de nulidade do despacho decisório, nós fazemos um acórdão analisando essa preliminar e decidindo pela nulidade do despacho? Porque aí não traz essa questão da resolução de ter que voltar ou não, nós acordamos e pode ser eventualmente... A resolução não precisa voltar também, não, né? Toda resolução precisa voltar, não. Caio. Só dizer que eu acho a ideia da Lívia boa, dá para fazer um acórdão dando provimento parcial ao especial, reconhecendo tal nulidade e determinando então que seja elaborado um novo despacho e retome-se desde então o prosseguimento do feito. Ela não pode dar provimento parcial porque o recorrente é a Fazenda. Perdão, essa preliminar está onde, Lívia? Ela é de ofício, ela está sendo suscitada ali. Preliminar aqui. Então, vocês entenderam a agora? É que o Kelly falou, não tem a preliminar, eu falei, então tá resolvido. Não tem preliminar. Nem quem encontra razões do contribuinte aduzindo isso. Diga, Deli. Você quer fazer... Eu acho que não tem como dar provimento parcial porque a gente teria que conhecer e não tem como conhecer sem a admissibilidade estar completa, então eu acho que é a resolução. Não, agora disse, quem for fazer o despacho vai ter que saber que se não foi, não foi. Ok? E aí você fica vencida, Amélia. Ok? Então, patrono, o resultado é resolução, por maioria de votos, né? Por maioria de votos. O colegiado entendeu por resolução para anular o despacho de admissibilidade e determinar a reanálise da admissibilidade do recurso. Designada, vencida a relatora, análise da admissibilidade do recurso, vencida a relatora, designada Edeli. Ok, pessoal? Perfeito, presidente, agradeço. Prometo trazer processos mais simples da próxima vez, viu? Tá certo. Obrigado, bom dia. Obrigada, bom dia. Querem dar um intervalo de 5 minutinhos? 5 minutinhos. Então, 10h15 a gente retorna. Tá, joia. Até já. Comando de parar a gravação. Pode parar a gravação.